Oi pessoal, fazendo mais uma análise aí de um currículo aí que me enviaram, tá? Vamos passar rapidamente aqui por ele aqui, mostrar rapidinho, que a gente vê que é um profissional de TI, tá? Já tem bastante tempo de experiência, trabalha com SAP, bacana, tem bastante experiência aí. A gente pode ver que é um currículo que tem 2 páginas, layout bacana, foi gerado a partir do Europass, né, que é um template. Tu te cadastra no site do Europass, tu coloca as tuas informações lá e tu pode baixar o teu currículo prontinho usando um padrão aceito aqui na Europa, onde tem informações bem interessantes, né, todas que tu coloca lá e que são aceitas aí, acho que em praticamente todos os países aqui da Europa. Educação, personal skills, nível de inglês aqui nesse caso, né? Que é English. Eu acredito que esse site deva receber outras informações também, digamos, se tu fala italiano, se tu fala espanhol, se tu fala, não sei, qualquer outro idioma aí, alemão, teriam outras linhas aqui para baixo, né? Current Visa, que é o status atual de visto que essa pessoa tem, voluntariado. Então vamos lá fazer o review desse perfil. Como eu já falei, Europass é um site onde tu vai te cadastrar, tu vai colocar todas as tuas informações lá, tu vai colocar uma descrição, tu vai colocar onde tu estudou, os lugares que tu estudou, os lugares que tu trabalhou, a descrição de cada um, assim como no LinkedIn, praticamente igual ao LinkedIn. E lá tem um botão onde tu consegue gerar um PDF com o teu currículo, né, a partir das informações que tu já colocou lá, ele simplesmente gera a partir de um template, né, de um formato que eles já têm. Então qualquer pessoa que usar o Europass vai imprimir um currículo igual a esse, lógico, com as suas próprias informações, tá? Aqui a gente tem um cabeçalho mostrando o nome completo dessa pessoa, né, aqui nessa primeira linha. A segunda linha aqui contém o endereço dela, tá? Como vocês sabem, eu não sou fã de colocar o endereço completo. Eu acho que é mais interessante tu falar simplesmente o local onde tu mora, a região ou o bairro ou alguma referência, assim, né? Digamos, Zona Sul, Zona Leste, ou Centro, ou bairro tal, porque isso aqui, em momento algum, vai ser uma vantagem para ti, tu morar em tal local, mas ao mesmo tempo pode ser um fator discriminatório, né? Porque tu nunca sabe o que o recrutador vai ver, mora em tal local e já entende. Então eu não vejo que em momento algum o endereço exato de onde tu mora pode ser benéfico para ti, tá? Lógico, se tu passar na entrevista, a empresa vai te pedir, mas aí são outros 500 que tu já está contratado, então pode dar um endereço sem problema. Telefone, beleza, e-mail, LinkedIn, ótimo, e um contato de Skype. Não precisa mais informação do que isso, perfeito, tá? Professional Summary. Essa pessoa descreveu que ela tem multi-skilled, ela conhece bastante coisa, né, dentro da área de TI, mais de 20 anos de experiência, bacana, isso é ótimo de salientar. É uma pessoa que já tem um bom background, já trabalhou com bastante coisa. Essa pessoa descreveu aqui Banking, IT Consulting, já trabalhou na área bancária, consultoria de TI, transportes, treinamento, na área de construção, petroquímico. Ou seja, uma pessoa que tem bastante experiência em diversas áreas dentro da TI, né? Já trabalhou com diversos segmentos, no caso. Também aqui a Have Performed Roles, ela já trabalhou em áreas de Data Management, que é manutenção de dados, basicamente, base de dados, BI, que é Business Intelligence, que trabalha com dados também, RP Rollout, não sei exatamente o que é isso. Ou seja, essa pessoa já trabalhou com bastante coisa nesses 20 anos de experiência, e isso eu acho que é muito interessante salientar, porque mostra que ela já tem um baita no background, que ela conhece bastante coisa. Então talvez essa pessoa não sirva para vagas assim de nível júnior, nível médio, mas de nível sênior, sabe, de tomada de decisão, essa é a pessoa certa, entende? Então muito bacana, achei muito bom já descrever profissional com mais de 20 anos de experiência na primeira linha, para já ficar claro que ela é uma pessoa com bastante experiência, entendeu? Então, ótimo, pontinhos para essa pessoa. Currently have been working, beleza, o que ela trabalhou, acredito que na última posição dela, né?
Mas eu acho que a única coisa que está faltando um pouquinho aqui também, como vocês sabem, eu acho, colocar um pouquinho o que tu procura, porque se essa pessoa está procurando emprego, né, ela está procurando uma nova vaga aí para aplicar, eu acho que ela poderia colocar, tenho interesse em continuar atuando na área de, né, SAP ou, né, num módulo mais específico aí da SAP, ou eu tenho interesse em começar na área de testes, por exemplo, ou estou em busca de uma nova experiência, trabalhar com alguma coisa que eu nunca trabalhei, ou simplesmente pode botar, estou em busca da minha experiência internacional, né? Porque ela está aplicando agora para vagas aqui na Irlanda, então ela poderia colocar, tenho interesse em conhecer um novo mercado, num novo país, conhecer a cultura, então eu acho que ela poderia ter adicionado um pouquinho mais de informação assim de quais são os objetivos futuros, né? Mas está bem, bem completo aqui o sumário dela. Work Experience, mesma coisa, do mais atual para o mais antigo. Dá para ver que nessa última vaga ela trabalhou 11 anos, então isso é ótimo, porque mostra que essa pessoa é uma pessoa que é bem fiel à empresa, né? Então acredito que tem empresas que devam gostar muito disso, embora hoje aí a média que um profissional fica na empresa, esses profissionais de TI aí, é máximo de 2 anos, por incrível que pareça, não é nem 2, se eu não me engano. As pessoas mudam muito de trabalho. Hoje, para profissionais de TI, não é mais um problema assim, tu ter uma carteira de trabalho lá que já trabalhou em 10 empresas diferentes, como era antigamente. A gente costuma ouvir assim, nossa, tu vai manchar a tua carteira de trabalho. Não é mais o caso dos profissionais, assim, né? Isso falando de profissionais de TI, eu não sei exatamente como são nas outras áreas. Mas essa pessoa trabalhou bastante nessa última vaga dela, né, na última empresa, né? Participação da implantação de projeto, trabalhou Model Incorporated Companies, trabalhou no Brasil, Estados Unidos e Alemanha, bacana também, contou um pouquinho, e vocês podem ver que essa pessoa que, embora trabalhou 11 anos numa empresa, ela conseguiu resumir o que ela fazia. Responsável por manutenção de projetos, entende? Usando tais ferramentas em tal área. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que escreve um texto numa descrição e, sei lá, ficou 6 meses numa vaga, entende? Ficou 1 ano, 2. Não importa o tempo que tu ficou, não é porque tu ficou muito tempo, tu vai escrever muito. Resume, coloca os principais, né? Porque coloca o que vai fazer chamar a atenção para ti, para a vaga que você está aplicando, se a empresa que está aplicando tem interesse em ti. Porque depois tu deixa para contar mais lá na hora da entrevista, entendeu? Aí tu pode entrar em bastante detalhe. Mas aqui coloca os principais pontos, tá? Mesma coisa, de 2006 a 2008, colocou aqui o que fez, SAP também, 2002 2006, trabalhava com banco de dados, beleza, né? As outras vagas também, tudo colocando resumido o que fez, ótimo, tá? Instructor in Basic Course, bacana, essa pessoa então ela já até ministrou uns cursos, isso é muito legal. Tá, isso aqui eu acho que é interessante, não é nem colocar simplesmente como experiência, mas também colocar como achievements, que são tipo as conquistas, as coisas que tu acha bem interessante de salientar assim num outro menu assim dentro do teu currículo, assim numa outra seção dentro do teu currículo, que tu instruiu pessoas, entende? Conta um pouquinho como foi essa tua experiência, entendeu? O que isso te agregou como pessoa, o que isso te agregou como profissional. Porque tem uma frase que diz, né, que quem ensina aprende 2 vezes, né? Porque tu tá ensinando, tu tá lidando com pessoas, tu tá lidando com profissionais, entende? Então tu tem que saber lidar, tu não tá simplesmente trabalhando para os outros, tu tá ensinando as pessoas a fazer alguma coisa. E isso é muito legal, eu acho que é muito interessante adicionar uma outra sessão ali contando um pouquinho mais sobre como foi essa experiência de ensino, né, de ter passado o conhecimento para outros alunos, outras pessoas. Education and Training, são que essa pessoa que já estudou, né? Vamos lá, do mais atual, ela está fazendo o curso de inglês e IELTS, que é que eu falei no vídeo anterior, que é uma certificação que mostra o quão familiar tu é com a língua inglesa, né? E esse IELTS é uma prova que ele te dá uma nota dizendo o quão familiar tu é com o inglês, o quanto tu consegue te comunicar, entender, ler, escrever. Fez a master dela, né? Determinada área, MBA, graduação.
Eu acredito que essa pessoa tenha 2 graduações aqui, então bem bacana, bastante experiência, né? Personal skills, quais são os níveis de inglês dela, tá? Aqui na Irlanda, não sei se em todos os países são assim, são divididos em 6 níveis, acredito, os níveis de inglês. Começa no A1, que é para quem não sabe nada, quando tu aprende um pouquinho, tu vai pro A2, depois tu vai pro B1 e B2, depois C1 e C2. O C2 a pessoa já é fluente, já fala muito bem, já se comunica muito bem, entende muito bem, lê, escreve, não tem problema nenhum. Só que aqui nesse template ele divide, tá? Por exemplo, o listening dela é B2, mas o reading é C1, ou seja, essa pessoa consegue ler melhor do que ela escuta, tá? Ou, por exemplo, writing C1, também ela escreve bem, pelo jeito, e o speaking dela é dividido em 2, spoken interaction e spoken production. Eu não sei exatamente qual que é a diferença, mas eu acredito que o spoken production, ele simplesmente vai se basear na forma como tu fala, do teu sotaque, se tu consegue se tu tem um bom vocabulário, né? E o spoken interaction, ele é mais a tua conversa, acho que é mais de duas... são nas 2 vias, assim pode-se dizer. Tu não tá só falando, mas tu consegue manter um diálogo. A pessoa não fica só falando contigo e tu só respondendo. Tu consegue, digamos, a pessoa te faz uma pergunta, tu pensa, tu responde, tu faz outra pergunta, entendeu? Aí os dois dão risada, entende? Consegue entender mais ou menos o que eu quero dizer? Consegue manter um diálogo mais... como eu posso dizer... Então, o Spoken Interaction, eu não sei exatamente como tá, a diferença do Spoken Production, mas eu acredito que um deles seja quando tu simplesmente está falando, o vocabulário que tu tem, o sotaque que tu tem, né? Porque a gente vê, assim, por exemplo, muita gente tem o sotaque ainda do português, mas usando palavras em inglês. Eu acredito que essa seja a diferença, porque ele vai avaliar o teu sotaque e o teu vocabulário, quantas palavras tu sabe em inglês, e o outro ele vai avaliar mais assim o quanto tu consegue manter uma conversa fluida, entende? A pessoa fala contigo, tu responde, tu faz outra pergunta, tu entende, digamos, sarcasmo, entende? Então eu acredito que seja por isso que o speaking, que é a fala do inglês, esteja dividido em 2 colunas, tá? Mas eu não sei exatamente, mas eu acredito que seja isso. Aqui ele diz, levels A1 a 2, Basic User, B1, B2, Independent, C1 e C2, Proficient, ou seja, iniciante, médio e avançado, basicamente, tá? Aqui acredito que sejam cursos que essa pessoa fez, tá? Eu não conheço muito, não tenho muita experiência de SAP, mas eu acredito que isso aqui sejam cursos de especialização nos módulos de SAP, tá? Current Visa, isso aqui é bem importante, tá? O porquê que ele está no Europass aqui. Porque isso aqui ele vai te dizer quantas horas tu pode trabalhar, para quais vagas que tu pode aplicar, tá? Isso aqui eu acho que é interessante ter um outro vídeo para entrar mais detalhes sobre o visto, tá? Mas, por exemplo, a pessoa que está aqui estudando na Irlanda, que vem como estudante, como intercambista, pode trabalhar apenas 20 horas. Então tem empresas que não contratam. Por quê? Porque eles precisam de um profissional que trabalhe 40 horas, que é em tempo integral. Então o Europass ele tem uma coluna simplesmente para colocar qual é o teu visto, tá? Volunteer Experience, isso aqui eu acho muito interessante. Se tu já fez qualquer tipo de voluntariado, seja ajudando alguém, seja, né, fazendo um trabalho para alguém, independente, coloca, porque isso aqui conta muito, tá? Vou contar para vocês por quê. No Brasil, eu achava que o voluntariado não contava absolutamente nada, porque nunca me perguntaram se eu já tinha feito algum voluntariado, se eu tinha interesse, nunca me perguntaram. Mas nunca me foi pedido, entende? Ou seja, me parece que as pessoas não têm interesse, mas aqui na Irlanda tem muito, as pessoas ajudam muito, por exemplo, moradores de ruas, associações, brechós assim, tem muito brechó aqui, e os brechós as pessoas vão lá e trabalham para fazer um voluntariado. Então eles vão nos brechós, eles trabalham lá, eles recolhem comida em determinados locais e distribuem para os moradores de rua. Então aqui a cultura do voluntariado é muito forte. Então se tu já fez algum trabalho voluntário, coloca no teu currículo, independente de onde seja, se for no Brasil, se for aqui. Porque mal não vai fazer, tá? Mas
se tu colocar, eu acho que pode ser muito bom, porque tu pode ter um feedback muito bom sobre isso, tá? Mostra que tu é uma pessoa empática, mostra que é uma pessoa que se importa com os outros, que tu gosta de ajudar, entende? Então a gente tem que usar essas coisinhas aí ao nosso favor, entende? E comenta sobre isso, fala se isso te transformou como pessoa, o que tu tirou de pontos positivos, o que tu aprendeu, o que tu gostou, o que tu não gostou. Conversa, sabe? Escreve um pouquinho, bota uma descrição. No caso aqui, ó, essa pessoa trabalhou com voluntária com distribuição de sopa e comidas para homeless, tá? Então, isso é muito interessante, sabe? Colocar um pouquinho mais de informações, né? E aqui no caso, por exemplo, ela trabalhou na organização e na produção do The Developers Conference, que é uma conferência de TI que acontece no Brasil e que é bem famosa, acontece em Porto Alegre, acredito que aconteça em outras cidades do Brasil também. Então essa pessoa já trabalhou como voluntária lá, ou seja, é uma pessoa que tem interesse por TI, embora ela já tenha trabalhado muito com TI, mostra que ela tem interesse também em ajudar a comunidade. E isso é muito interessante. Então eu acho que se tu já fez qualquer tipo de voluntariado, coloca, tá bom? Então, dando um review aqui, formações pessoais, beleza. Professional Summary, poderia colocar só um pouquinho mais ali do o que espera, né, do futuro, quais são as áreas que pretende trabalhar, o que gostaria de fazer. Work Experience, né, a experiência de trabalho dela, eu acho que está bem completo. Colocou um resumo de cada coisa, bem tipo assim, eu trabalhei com isso, fiz aquilo, conheço isso, conheço aquilo. Ponto. Depois deixa para dar mais informações na hora da entrevista, tá? Tudo que ela estudou, beleza. Linguagem, né, os níveis de inglês, tudo visto. Work Experience, perfeito. Nesse caso aqui, como ela usou um template, tá? Ele fica um pouco mais complicado de tu colocar, digamos, quero adicionar mais uma coluna ali, mais uma seção. Eu não sei se ele te permite, tá? Então, mas para as sessões que tem aqui, eu acho que tá ótimo. Currículo bem completo, uma pessoa com bastante experiência, soube usar essa experiência em favor dela, então, muito bom.